Com toda certeza, você já ouviu sobre o Império Persa, seus heróis, guerreiros, suas batalhas destemidas, seus líderes sanguinários e seus reis. Mas você conhece a mitologia persa? A mitologia persa possui uma extensão da indo-europeia, tendo histórias tradicionais que estão enraizadas em suas tradições, mostrando heróis, reis, divindades, sacerdotes, criaturas mágicas e demônios. Essa mitologia teve seu desenvolvimento na região conhecida hoje como o Irã. No início, os persas faziam parte de povos que migraram para essas terras e se chamavam de arianos, o que significa nobre e livre. Sendo assim, a mitologia persa se desenvolveu em 1500 a.C., quando surgiu o zoroastrismo, a religião principal dos persas. Assim, essa crença adicionou divindades, mitos e histórias, criando uma mitologia baseada em uma visão a respeito do bem e do mal. Se você se interessou por este assunto, deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo desse universo mitológico. As raízes da mitologia persa se originaram no sul da Rússia e da Ásia Central, entre 1500 e 1000 a.C. Os povos indo-europeus migraram para o sul da Turquia, Irã e norte da Índia, e os que se estabeleceram no Irã se tornaram os persas que conhecemos. Com o tempo, os persas obtiveram influências da Mesopotâmia na sua fronteira ocidental. Alguns desses arianos foram para a região que hoje é o Irã antes do terceiro milênio antes de Cristo. Assim, os persas e arianos se originaram praticamente da mesma cultura e ambiente. Esses povos compartilharam um sistema religioso que se desenvolveria conforme o tempo passasse, como acontece com o hinduísmo na Índia, a religião iraniana primitiva e o zoroastrismo da Pérsia, na qual todos esses compartilhavam conceitos de seres sobrenaturais do mesmo tipo. A crença em alguns seres e nas suas histórias, o que chamamos hoje de mitologia, era o seu sistema religioso, na verdade, sendo tão válido para o povo quanto qualquer religião é para o seu seguidor nos dias de hoje. O zoroastrismo influenciou o Islã, cristianismo e judaísmo em seu desenvolvimento. A mitologia persa possui um mito de criação, assim como qualquer mitologia. Em seu mito, Hormuz é o deus da criação. A lenda conta que o sol era o olho dele, o que o tornava uma divindade que poderia ver tudo. Sobre os céus e as estrelas, estas eram as suas roupas, enquanto as águas eram suas esposas. Esse deus criador originou divindades menores, que faziam parte dele e se responsabilizavam pela criação. Porém, suas divindades, assim como ele, possuíam lados malignos, para que houvesse equilíbrio para a existência. De acordo com a mitologia persa, o mundo visível e o invisível foram criados por Ahura Mazda, o deus que era a fonte de toda a vida e bem. Ele era conhecido pela sua bondade, criando todas as coisas em 7 passos: céu, água, terra, plantas, junto às culturas e vegetações, animais, seres humanos e o incêndio. Diz o mito que o céu estava suspenso junto ao nada, e dentro dele, Ahura jogava águas e as separava umas das outras, distribuindo pela terra. Assim, o céu ficou acima da terra, enquanto ao solo, Deus espalhou vários tipos de vegetação, dando vida. Após isso, criou um touro primordial chamado Gavaivota. Este era responsável por dar vida aos outros animais, que ajudariam a vegetação a crescer e se alimentariam dela. A mitologia persa criou uma religião própria, que influenciou outras religiões com o passar dos séculos, sendo essa religião o zoroastrismo, que dominava o Império Persa Aquemênida. O zoroastrismo foi desenvolvido séculos antes por um profeta chamado Zoroastro. Assim que criada, essa religião se espalhou rapidamente por todo o Império. Provavelmente, o zoroastrismo foi a primeira religião monoteísta verdadeira a ser criada, já que é focada na divindade suprema e criadora Ahura Mazda. As mitologias e os ensinamentos dessa religião influenciaram a tradição judaico-cristã, se tornando a religião principal do Império Persa. Desenvolvida no hinduísmo, os persas arianos que emigraram para o Irã levaram esse sistema de crenças com eles. O profeta que desenvolveu o zoroastrismo a partir da mitologia persa se chamava Zaratustra ou Zoroastro. Ele entrou no sacerdócio enquanto ainda era jovem e provavelmente era nascido em uma família rica. Nos seus 30 anos, Zoroastro teve uma visão enquanto estava realizando um ritual para a purificação. Ele viu um ser que brilhava acenando para ele. Este ser se chamava Vorromanar, o que significa boa mente. Ele levou o profeta a descobrir o Deus Supremo e os seus seres espirituais, com o nome de Amesha-Spentas. Eles eram como arcanjos divinos, sendo as criações celestiais mais leais a Ahura. Estes seres informaram ao profeta que as crenças antigas eram mentiras, e que Ahura Mazda era o Deus verdadeiro e único.
Por conta disso, Zoroastro espalhou todos esses ensinamentos, os desenvolvendo em visões, enquanto fazia mais perguntas para o Deus Supremo. Os estudiosos promoveram um debate sobre quando o profeta pegou seus ensinamentos na época, em anos antes de Cristo. Eles chegaram a um consenso de que seus ensinamentos possuem data de entre 1500 e 1000 a.C. No entanto, outros estudiosos acreditam que o profeta Zoroastro foi um contemporâneo de Ciro, o Grande, que foi o fundador do Império Aquemênida. Por mais que tenha status de profeta, Zoroastro não era adorado, pois defendia que o único que deveria ser adorado é o Deus Supremo. Todas as fontes de conhecimento que temos hoje, vinda da mitologia persa e suas tradições, foram transmitidas oralmente na época, tendo alguns textos escritos e relacionados, que vieram após o profeta Zoroastro iniciar as reformas religiosas, resultando no zoroastrismo. As escrituras zoroastrianas, as Avestas, são as primeiras fontes entre a seção conhecida como Yat, que lida com espíritos, divindades e outras entidades antes da crença. Outras informações sobre a religião pré-zoroastrista originam de obras posteriores, conhecidas como Denkard e Bundashizn, ou até Vendidad. Este último oferece uma visão sobre como praticar o zoroastrismo de forma correta, mencionando outras entidades e rituais que vêm antes da fundação da religião. Além destas, também existem outras fontes importantes para a mitologia persa. Como toda religião, as primeiras divindades do Irã foram quase completamente reimaginadas pelo profeta Zoroastro, mas várias delas manteram a sua original função, influenciando pouco ou muito. Essas divindades eram adoradas pelos persas pré-zoroastrianos, e por isso alguns rituais envolviam fogo, que era considerado como um deus e elemento divino, sendo realizados ao ar livre e aumentando o princípio supremo da bondade, como a Ahura Mazda seria. No geral, as forças maiores da mitologia persa eram duas divindades, cheias de poder, Ahura Mazda e o seu inimigo, Ahriman, o espírito das trevas do mal e das mentiras, que deu origem a vermes, demônios e doenças. Ele criava apenas coisas destrutivas, sendo completamente o oposto do Deus Supremo e bom. As divindades usavam o mundo como seu campo de batalha, e mesmo que fossem igualmente poderosos, Ahura Mazda sempre vencia. Por isso, o Deus Supremo, Senhor da Sabedoria, era o deus mais importante dessa mitologia. Zoroastrianos identificavam ele com fogo, e assim começaram a cuidar de fogos em torres altas, como um jeito de adorá-lo. Outras divindades também estavam inclusas no antigo panteão persa, como o deus Mitras, deus do sol da guerra, da ordem e da lei. Anahita, a deusa da fertilidade e da água, enquanto o deus Baran era o deus da vitória e da guerra. Zoroastro reduziu a importância desses deuses, a fim de enfatizar que Ahura Mazda era o Deus Supremo. Os estudiosos religiosos chamam esse movimento de Zoroastro como um passo em direção ao monoteísmo, com uma crença consolidada apenas em um Deus. No entanto, foi dito que esse Deus Supremo criou os 7 seres, os Ameras Espeitas. Eles eram arcanjos que representavam a imortalidade, o poder, a verdade e outras características dos deuses que vieram antes do zoroastrismo. Em seu mito mais conhecido, Ahura Mazda fez o mundo iniciando as suas criações após lançar um raio da sua luz em um vazio, que dividia ele e Ahriman. Este vazio era o mundo que conhecemos. O Deus Supremo fez uma oração que silenciou o seu inimigo por 3000 anos. Após isso, Ahura criou os arcanjos e os seres divinos. A última criação do Deus foi o primeiro homem. Então Ahriman acordou e aproveitou para iniciar o seu trabalho maligno, enviando um demônio feminino para fazer o homem adoecer e morrer. De acordo com o zoroastrismo, os outros seres humanos surgiram quando o corpo do primeiro homem se tornou ouro e prata na terra, e após a sua morte, seu corpo fertilizou o solo, até que uma planta cresceu e se tornou um homem e uma mulher. Esses dois seres humanos, Masha e Machioi, eram os dois pais da raça humana. O deus maquiavélico os enganou dizendo que era o seu criador, e assim que eles seguiram o caminho da mentira, do sofrimento e do mal, eles mudaram os seus destinos, do divino ao difícil e com sofrimentos. Os fiéis do zoroastrismo acreditavam que após 3000 anos, o profeta Zoroastro voltaria ao mundo para acabar com o domínio de Ahriman, levando a verdade para os seres humanos e abrindo espaço para os deuses do bem e do mal lutarem no futuro. Sobre a morte, na mitologia persa acreditava-se em uma viagem para a vida após a morte, onde a alma do morto atravessava uma ponte chamada Shinvat. As almas de pessoas boas viam a ponte como larga e confortável, e assim passavam, chegando ao céu. Entretanto, para as almas ruins, essa ponte se apresentava com lâminas afiadas por todos os lados, para que as almas ruins passassem e caíssem de cabeça no inferno. A mitologia persa também é cheia de monstros e criaturas tão maravilhosas quanto estranhas para nossos olhos, porém muitos deles possuem uma natureza malévola e perigosa. Trouxemos 5 dessas criaturas mais assustadoras da mitologia persa. A primeira da lista é a Mantícora, uma criatura feroz.
Seu nome significa comedora de homens. Esse monstro aparece muito na mitologia com um corpo de leão, a cauda de um escorpião e a cabeça de um humano. A mantícora é muito agressiva, procurando sempre por carne humana, e por causa de seu tamanho, dizem que essa fera é invencível em batalhas. A segunda criatura maléfica da lista é o Hadayoshi, um grande monstro que parece com um boi, desempenhando um grande papel na mitologia persa, pois as pessoas acreditam que ele transportou os primeiros humanos do mundo. Fulazeri é a terceira criatura maléfica, sendo um demônio com chifres que contém poderes mágicos e físicos de forma imensurável. Lendas dizem que ele é filho de uma bruxa que o abençoou com a imortalidade. Por isso ele é imune a qualquer dano. A quarta criatura do mal mais forte da mitologia é a Azidara, um monstro réptil gigantesco e também voador, descrito geralmente como uma cobra ou um lagarto com várias cabeças. Às vezes ele aparece com garras afiadas. Ele parece um dragão em aparência e ferocidade. Ele possui desejo de sangue, o que faz os seus olhos brilharem em um forte tom avermelhado após conseguir caçar a sua presa. O último, porém não mais fraco que estes, o Aul é um demônio do parto que existe no folclore iraniano, atormentando mulheres grávidas. As gestantes são seu maior alvo, onde este demônio rouba os seus órgãos vitais durante o parto, provocando a morte. O Aul é um dos demônios mais temidos entre os mitos de todo o mundo, não só na mitologia persa. O Império Persa, que provavelmente você conhece, possui esse nome por conta de várias dinastias no centro do Irã moderno, que durou vários séculos, de 6 a.C. a 9 d.C. O primeiro império fundado por Ciro o Grande por volta de 550 a.C., sendo um dos maiores impérios da história, indo desde a Península Balcânica, da Europa, até o Vale do Indo, na Índia. Essa dinastia, diretamente da época da Idade do Ferro, também era chamada de Império Arquêmeda. Ela foi um grande centro global de religião, cultura, arte, ciência e tecnologia por mais de 2 séculos, até ser invadida por Alexandre o Grande. A mitologia persa se faz presente através da arte e literatura, por ter tido uma influência que alcançou quase o mundo inteiro. Os historiadores que trabalham nas pesquisas dessa mitologia acham que religiões como islâmica, cristã e judaica tiveram influências da religião e tradição persas por conta do monoteísmo, o que pode ter ajudado a moldar essas crenças posteriores. A mitologia persa continuou viva, não apenas nos livros, sobrevivendo por centenas e centenas de anos depois, ainda tendo adorações ao deus supremo Ahura Mazda. Outras comunidades praticantes do zoroastrismo existem na Índia, sendo influenciadas por seus antepassados que residiam lá, ou seja, os imigrantes do Irã. O que você achou da mitologia persa? Comenta abaixo, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar o vídeo. Se inscreva para não perder nada sobre o universo mitológico. Valeu!